Olá, querido professor, meu nome é Silvana e eu sou professora de apoio aqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E é um prazer estar com você para juntos prepararmos essa aula que tem como tema a separação entre pais, como agir. E a sugestão que eu deixo para a decoração, eu sugiro que você prepare uma mesa de jantar bem linda lá na sua sala de aula, com pratos, talheres. Se você conseguir levar, também pode levar ali um prato para você servir com seus adolescentes, para comer ali no final da aula com seus adolescentes. E no outro canto da sala, eu sugiro que você faça um varal. E esse varal você pendure roupas de mãe, de pais, né? Roupa de homem e mulher e de filhos. Pode colocar aí umas peças de roupa de adolescente. É a sugestão que eu deixo para a decoração da aula, da tua sala de aula. Outra sugestão que eu deixo também de música para você iniciar a sua aula é a música Família Debaixo da Graça. Eu deixei o link ali no material de apoio, e Casa de Bênção da Eixla, tá? Também o link ali no material de apoio. O nosso material de apoio, para você que sempre nos pergunta, tá lá no site eb-blumenau.com.br. Você entra lá, vai em subsídios, no subsídios você seleciona ali adolescentes e lá vai estar todas as aulas que a gente tem ministrado aqui, tá bom? Então, essa é a sugestão para você iniciar a tua aula e receber os seus adolescentes. Quando eles chegarem, vai ter lá como se fosse a cozinha da casa dele, com uma mesa bem preparada, bem bonita. Se não tiver um prato lá, coloque um arranjo, de forma que fique bem aconchegante, bem caseiro mesmo. E no outro lado um varal também, para também refletir essa imagem, né, de roupas da família toda. E o nosso texto de destaque está lá em Mateus 19:6, e os objetivos da nossa lição é explicar a vontade de Deus, que o casamento seja indissolúvel, mostrar a realidade da separação e instruir como agir em situação da separação dos pais. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar entendendo a vontade de Deus para a família. Nesse tópico você vai falar sobre a maravilhosa ideia que Deus teve de formar o casal, de fazer Adão e Eva, e por que Deus criou o homem e a mulher. E também você vai falar sobre a maravilhosa ideia de Deus da família. Eu deixei no material de apoio uma dinâmica que você pode estar fazendo nesse tópico. Nessa dinâmica você vai pegar um tubo, um vidro que seja transparente, e areias de 3 tons diferentes. Pode ser rosa, azul e lilás, por exemplo. Foi o exemplo que eu deixei aqui. Daí você vai pegar essas areias, tem areias coloridas para vender assim em vários lugares. E você vai pegar essas areias e vai colocar camadas. Primeiro você coloca azul, rosa. Você pode também estar, se você é casado ou casada, você pode estar convidando seu esposo ou esposa para estar participando junto com você aí nessa dinâmica, e vocês estarem representando o casal e os seus alunos adolescentes representando os filhos. Então, o casal coloca primeiro, rosa, azul, daí vem os filhos colocando e vai misturando rosa, azul e lilás, ou outra cor que você escolher, representando realmente a família. No segundo tópico, você vai usar essa dinâmica para mostrar que não tem como separar sem todas essas areinhas. Assim é exatamente o casamento. No material de apoio eu também deixei um vídeo, uma sugestão de um vídeo que você pode estar passando para os seus adolescentes, que é o vídeo daquelas estátuas do amor, que tem lá na Geórgia. Então você pode estar trabalhando, mostrando esse vídeo para os seus adolescentes. Você não precisa entrar no que significa, porque foi criada aquelas imagens, mas você pode estar mostrando apenas só para ver como homem e mulher se encaixam perfeitamente, como Deus foi incrível ao criar o homem e a mulher. E o segundo tópico fala compreendendo a realidade da separação. Nesse tópico, eu sugiro que você comece com a enquete que a lição sugere. Na lição, a sugestão da lição é que você faça com canetas, num papel, gráficos para mostrar assim, como que é a realidade da sua classe, como a classe ali enxerga isso, convive com isso, quantas pessoas que a sua classe conhece que são divorciados, se os pais dos seus adolescentes são divorciados. Eu sugiro que você faça esse gráfico com Lego, com pecinhas de montar. Você pode, cada resposta dos adolescentes, as perguntas que eu sugiro
quantos aqui tem melhor amigo? Todo mundo vai ter um melhor amigo. Então, você pergunta, quantos aqui tem os pais dos seus melhores amigos, do seu melhor amigo, divorciado ou casado? Daí você faz pilha dos pais que são casados e os que são divorciados. E aí você vai perguntando, e daí no final desse tópico a lição sugere que você pergunte, como cristão, qual deve ser o meu comportamento diante dessa realidade? E aí você vai fechar esse tópico, né, com os dados que tem do IBGE, que eu deixei disponível ali no material de apoio. Segundo os dados do IBGE, agora em 2016, a cada 3 casamentos, né, finaliza aí em divórcio. Então são dados assim bem, né, bem alarmantes, que realmente tem feito, né, muitas famílias aí se dissolverem, né, com o passar do tempo. E nesse tópico, então, você finaliza com esses dados do IBGE. Eu sugiro que você coloque isso, né, em cartaz, na parede, em algum lugar que seja bem fácil para os seus adolescentes visualizarem. Separação. E agora? Nesse tópico, a lição deixa alguns conselhos, como os adolescentes estarem agindo quando os pais estão se separando. Eu não vou falar sobre esse tópico porque eu tenho o prazer de convidar hoje para participar conosco Annelise Volansky, psicóloga, terapeuta familiar e de casais, que vai estar nos respondendo algumas questões e vai estar falando como nós, professores, líderes de adolescentes, podemos aconselhar e lidar com os nossos adolescentes quando eles enfrentam esse tipo de problema na sua casa. Aqui está a Annelise, seja bem-vinda, Annelise, à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer tê-la conosco, né, para juntos aqui nós levar conhecimento para os nossos professores e trabalhar de forma que a gente venha transformar a vida de nossos adolescentes, né, com o ensino. E nós vamos começar aí com perguntas, vamos tentar entender, né, esse universo dos nossos adolescentes, vamos entender como uma separação afeta os filhos e as reações que os filhos, sendo adolescentes, têm ao passar por essa situação de divórcio dos pais. Silvana, primeiramente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Respondendo aos seus questionamentos, é importante a gente entender primeiramente que uma separação é sempre um processo doloroso, é um processo que envolve muitas perdas, muita frustração. Nós poderíamos considerar até um processo de luto, que aumenta significativamente o estresse e pode gerar alguns sintomas no adolescente. Eu vou listar alguns sintomas aqui: a agressividade, a desobediência, a depressão, a ansiedade, um choro excessivo, enurese, que é quando o adolescente não consegue segurar o xixi, doenças dermatológicas, doenças de pele. Como eu falei, não necessariamente ele vai apresentar todos esses sintomas, mas ele pode apresentar algum deles. Muitas vezes também, numa tentativa inconsciente de juntar esses pais novamente, quando esse adolescente se sente um pouco responsável por formar de novo a união desse casal, ele pode até se tornar o problema da família, desenvolver algum sintoma comportamental para fazer com que esses pais se unam na resolução desse problema. Por exemplo, assim, nós podemos ter um adolescente que começa a se envolver com drogas para que os pais se unam para ajudá-lo. Porque é uma tentativa inconsciente, porque ele percebe que assim os pais vão se unir de alguma forma, mesmo que seja somente em torno de um problema. E muitas vezes também esse problema que o adolescente se envolve é uma tentativa de chamar atenção para a sua família. É como se fosse um sinal de fumaça que esse adolescente está emitindo para as pessoas que convivem com essa família, dizendo assim: olhem para nós precisamos de ajuda, nós não estamos bem. E na verdade, quando a gente olha para esse adolescente, a gente não pode ver só o problema dele em si, mas a família como um todo, porque isso pode ser só um sintoma de algo que está por trás, que é a separação do casal, né? Quando eu falei lá em cima que não necessariamente o adolescente vai ter esses sintomas, eu gosto de frisar isso, Silvana, porque nós não devemos rotular esse adolescente e imputar sobre ele algum trauma, algum sofrimento que não necessariamente ele vai ter. Muitos adolescentes e até mesmo crianças conseguem passar por uma situação difícil, de crise na família, sem apresentar sintomas. São as pessoas que a gente chama de resilientes. A resiliência
é a capacidade que uma pessoa tem de passar por uma adversidade permanecendo bem ou no estado que ela estava anteriormente. E para uma pessoa ter a resiliência depende de alguns fatores, as características da própria pessoa, como a família vai reagir àquela adversidade e também se essa pessoa tem uma rede de apoio que a acolha nesse momento de crise. Por isso eu percebo, e também já existem estudos científicos que comprovam isso, que pessoas, no caso aqui adolescentes, que participam de uma comunidade religiosa têm maior probabilidade de serem resilientes. Ou seja, eles têm maior probabilidade de passar por essa situação do divórcio e permanecerem bem. Porque a igreja ela também é vista como uma comunidade terapêutica que acolhe, que faz o adolescente se sentir amado, querido, seguro, que desenvolve nas pessoas a esperança de um futuro bom, né? Então já é um ponto muito positivo se esse adolescente estiver inserido na igreja. O fato dele já ser um adolescente da igreja. Exatamente. Né? Que bacana. E como nós, líderes de adolescentes, né, professores que nos assistem, podem estar ajudando esses adolescentes nesse processo de divórcio? Ok, essa fala, Silvana, eu digo que serve não só para professores, mas para os líderes e também para os pais que estão vivenciando esse processo, para os familiares, enfim, no geral. É muito importante reforçar para esse adolescente que ele é filho de Deus, né? que ele é amado por Deus e que ele é amado por esses pais, independente desses pais estarem juntos ou não. Isso é muito importante, porque a separação gera muita insegurança para o adolescente, né? Então ele precisa ter a certeza, a convicção de que ele é amado tanto pelo pai quanto pela mãe. E é importante que esses pais verbalizem isso para o filho, né? E os líderes e professores também podem estar reforçando isso para ele, porque muitas vezes os pais têm dificuldade de comunicação, naquele momento de separação envolve muita tensão e por vezes eles se esquecem, né, desses detalhes importantes. Então nós enquanto professores e líderes devemos reforçar isso para o adolescente. Reforçar também que essa briga é do casal, não é dele, e que a culpa pela separação não é do adolescente, né? Isso é muito importante, Silvana. Inclusive, o adolescente precisa ter clareza de que ele tem o direito de amar tanto o pai quanto a mãe. E nós, líderes, temos um papel muito importante nisso, porque nós temos a tendência, enquanto ser humano, de nos aliar a um dos cônjuges. Ou a gente se alia à esposa ou ao esposo, sempre dizendo que um foi vítima, o outro foi um traidor, uma pessoa traiçoeira. E a gente acaba passando isso para o adolescente. Sim. E o adolescente acaba muitas vezes também se aliando a um dos pais. Na terapia familiar sistêmica a gente chama isso de triangulação, que é quando um dos pais se alia a um filho para atacar o outro cônjuge. E pode acontecer até o que a gente chama de alienação parental, que é quando um dos cônjuges denigra a imagem do outro para o filho. Nossa, como isso é comum, né? Muito comum, na tentativa de afastar ele, de ter esse filho como aliado, sempre do lado dele. E isso mancha também o amor que esse filho possa querer sentir por esse outro cônjuge, né? Inclusive... Pode também acontecer de o filho se sentir culpado por amar o que não é o mocinho? Com certeza, com certeza. Ele se sente confuso. Como que eu vou amar alguém que o meu pai ou a minha mãe está rejeitando, está apontando tantos defeitos, né? E na verdade, essa alienação parental, atualmente ela é até considerada um crime, porque ela gera muitos danos para os filhos, né? Então nós temos que ter muito cuidado, tanto os pais de não entrar nessa triangulação, quanto nós líderes e professores também, de não se aliar um dos cônjuges, até mesmo porque a gente não conhece a vivência desse casal, o que acontecia de fato entre eles, e normalmente, ou sempre, vamos dizer assim, a separação ela é construída pelos dois, né? Ambos, a esposa e esposo, acabaram por deixar de lado algumas questões no casamento e construíram também essa separação. Então não existe uma vítima e um algoz, mas ambos deixaram de desejar alguns acordos, alguma coisa no casamento que gerou essa separação. E a gente deve passar isso para o adolescente também. Não existe um culpado e uma vítima nessa relação. E você, muito menos, é culpado dessa situação, né? Frisar isso bastante. Bastante. Reforçando para o adolescente, você tem o direito de amar o seu pai e amar a sua mãe, independente desse divórcio. Uma outra questão também importante para o líder e para o professor é se mostrar muito acessível para esse adolescente conversar.
porque como esse processo envolve muita tensão, envolve questões íntimas também da família, muitas vezes ele não se sente à vontade para estar se abrindo com algumas pessoas, né? Então, se ele se sentir confortável, é importante que ele veja na pessoa do líder essa figura, né? De alguém que possa ser acolhido, ouvido, né? Mesmo que às vezes o líder não saiba acolher essa fala ou dar uma resposta assertiva, a própria escuta e um abraço no final já pode ser empática, né? E auxiliar esse adolescente. O abraço, né, é importante no processo de cura, sempre. Com certeza. E o falar também, né? O falar é curador. Então é importante para esse adolescente também falar. E nessas situações onde o líder ou o professor não se sente tão confortável ou seguro de como lidar com essa situação, eu recomendo que indique uma ajuda especializada, tanto para esse adolescente como para essa família, para esse casal também, né? Nós temos profissionais na igreja que podem estar fazendo um aconselhamento, dando alguma orientação. Os próprios pastores também estão se preparando para lidar com essas situações e no aconselhamento pode dar um grande suporte para essa família e para esse adolescente. É importante a gente entender que a gente não necessariamente tem que dar conta de tudo, né? Então, se a gente é limitado em alguma questão, graças a Deus que Deus levanta outras pessoas para nos auxiliar, né? Nos auxiliar, né? De uma forma muito eficiente. Ok. Uma outra tópico que eu levanto também, Silvana, é que esse professor ou esse líder possa servir de modelo para esse adolescente. Nós, enquanto seres humanos, o nosso maior modelo sempre de comportamento, de relacionamento, são os nossos pais, a nossa família de origem. Mas, por vezes, quando a gente percebe que esses modelos não são tão saudáveis ou funcionais, a gente pode eleger outras pessoas, outros modelos. Mas é mais fácil a gente eleger essas pessoas quando há um vínculo afetivo. Então, para esse líder ou professor se tornar um modelo de relacionamento para esse adolescente, ele tem que conviver mais com esse adolescente, se aproximar mais para formar esse vínculo também. Eu sugiro assim que passe um tempo a mais com esse adolescente, convide não só ele, mas toda a turma para passar um dia na sua casa, para que eles vivenciem, para que eles possam olhar de perto e na prática como funciona um relacionamento de casal de forma saudável, como uma família se comporta, para que o adolescente entenda que não só aquele modelo que ele vê em casa é que pode acontecer, que existem outras possibilidades de relacionamento, né? Até para quando ele tiver um relacionamento futuramente, seja exatamente, exatamente. Essa é uma semente, Silvana, que a gente planta, que pode gerar frutos em diversas gerações, né? Pode mudar a história de uma geração, quando o adolescente percebe que ele pode se comportar de maneira mais saudável do que os seus próprios pais, né? Olha que riqueza. Com essa vivência, o líder ou o professor vai estar mostrando para esse adolescente qual é o ideal de Deus para um casamento e para uma família, né? Para um casamento é a união de duas pessoas, numa relação monogâmica para sempre, onde se evidencie sempre a saúde integral de todos os membros, né, dos cônjuges e, acima de tudo, o amor. Acho que, acima de tudo, é isso que tem que pautar toda a ação desse líder e desse professor. Que ótimo! Quanta informação importante, né? Annelise, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Obrigada também. Eu creio que foi bem esclarecedor esse momento que passamos aqui com os nossos professores, né? Eu mesmo, né, tenho certeza que vou usar por muito tempo essas informações, e se um professor precisar conversar um pouco mais com você, há essa possibilidade? Com certeza, me coloco à disposição, né, para estar trabalhando tanto com os professores, líderes, com os próprios adolescentes. Posso deixar meu contato no material de apoio. Ok. Até, professor, você que quiser fazer aí uma palestra na sua igreja, convide um profissional da área, né, para estar falando sobre relacionamento, não é porque você é líder de adolescente que você não pode estar aí levando informação para a sua igreja de diversas, né, em diversas áreas, né, que você pode estar atuando, por exemplo, levando os pais dos adolescentes para uma palestra de bom convívio, enfim. Então é uma oportunidade maravilhosa, e nós temos uma profissional aqui maravilhosa, que é a Annelise, mas se você não é de Blumenau ou de outra cidade e não tiver como levar a Annelise até você, convide um profissional da área, que seja um profissional que seja idôneo, né? Um profissional que
que a base seja a palavra de Deus e com certeza isso trará muitos resultados positivos. Muitíssimo obrigada, Annelise, muito obrigada mesmo. Eu creio que essa aula não seria a mesma sem você aqui. É isso, obrigada pela oportunidade. Professor, que a sua aula seja no mínimo maravilhosa e que você esteja ensinando exatamente para o que você foi chamado, ensinando para transformar as vidas dos nossos adolescentes. Que Deus te abençoe e até a próxima.